Continuando o nosso raciocínio, eu gostaria de apontar um outro problema com a filosofia dos milagres exposta por David Hume. É que ele apresenta um argumento circular, ou seja, ele usa a falácia de transformar a conclusão em argumento e assumir que o que se conclui pode ser um pressuposto. Mas como assim? Eu vou explicar para você. Hume parte da noção de que milagres são impossíveis de acontecer porque são potencialmente contrários às leis da natureza. Logo, milagres não existem. Ok, isto é o mesmo que eu dissesse que você que me assiste não é inocente porque você pode potencialmente matar alguém. Logo, você é um assassino. Percebeu a falácia? Para começo de conversa, não podemos nem afirmar que os milagres são realmente contrários à natureza. Eles podem ser contrários a certas leis físicas que nós conhecemos, porém harmônicos com outras que desconhecemos. Veja, por exemplo, a lei da gravidade, que parece tão básica e fundamental para a física comum, não parece representar nada no microcosmo da física quântica. Ali as regras são outras e jamais podemos esperar que um elemento atômico se comporte ali segundo as regras gravitacionais que conhecemos. Ele literalmente segue outro parâmetro distinto daqueles que esperávamos. Além disto, a simples dedução de que não existe nada além das leis físicas que nós conhecemos é uma noção gratuita e sem sentido testemunhal. Ninguém jamais vasculhou toda a natureza e toda a enciclopédia da natureza para afirmar que aquilo que conhecemos como leis naturais comportam tudo o que existe e não permite espaço para nada mais além daquilo que conhecemos. Hume certamente tinha uma visão muito limitada da natureza e talvez por isso o seu discurso esteja com tantas falhas de argumentação. E deixe-me insistir em mais um ponto com você acerca da relação entre milagres e as leis da natureza. Existe um princípio claro nas realizações das leis físicas, é que uma lei coloca provisoriamente outra em suspensão a fim de exercer a sua ação. Quando você arremessa uma bola para o alto, está temporariamente usando uma lei, a força da propulsão, que suspende por um tempo a força gravitacional, permitindo que a bola suba ao invés de descer. Sem esta quebra da lei gravitacional, jamais poderíamos lançar objetos ao ar. Com o milagre pode acontecer o mesmo. Deus apenas suspende temporariamente uma lei natural para exercer outra lei também natural e assim realizar o seu milagre. Segundo o filósofo William Lane Craig, esse entendimento de que milagre não pode ocorrer porque viola leis naturais não faz sentido algum, pois as leis da natureza têm condições ceteris paribus, ou seja, todas as demais coisas sendo iguais. Em outras palavras, ele pressupõe que nenhum outro fator natural ou sobrenatural interfira na operação que a lei descreve. A ilustração seria do próprio organismo humano. Oxigênio e potássio, quando combinados, entram em combustão. Esses dois elementos estão presentes no corpo humano e, no entanto, o corpo não entra em combustão. Isso significa que ocorreu um milagre no corpo humano? Uma violação da lei da natureza? É lógico que não. A lei declara que o que acontece ocorre em situações ideais. Neste caso, vários outros fatores interferiram na combustão e, deste modo, ela não ocorreu. Não houve, portanto, uma violação da lei. Veja, eu sei que esses argumentos que eu levantei aqui não provam que os milagres bíblicos aconteceram na história. Eles apenas demonstram que os milagres são prováveis de acontecer. E isto é o suficiente para esta argumentação que eu quero levantar. Ou seja, a de que milagres não são algo impossível na história. Se todos são verdadeiros ou não, é outro caso. O ponto em questão é que basta que Deus realmente exista para que milagres possam, de fato, acontecer na história da humanidade. Mas alguém ainda pode dizer, não seria o milagre uma incoerência de Deus? Se ele anula uma lei da natureza para operar uma cura, por exemplo, Deus estaria sendo incoerente. Bem, eu espero já ter deixado claro para você que milagres não implicam em revogação das leis da natureza, que também foram leis criadas por Deus.
Devemos entender que se um agente sobrenatural age no mundo natural, as condições ideais pela lei estão agindo ou em suspensão. Deste modo, Deus não está praticando nenhuma violação da lei ao cumprir um milagre. Um exemplo disso seria o lendário caso da maçã que caiu na cabeça de Newton. Se ele tivesse estendido a mão para apanhá-la antes que ela atingisse o chão, ele não estaria violando ou negando a lei da gravidade, estaria simplesmente intervindo nela. A realização de um milagre por Deus tem a mesma essência da intervenção de uma pessoa com livre-arbítrio nas causas naturais que atuam em uma circunstância particular. Um milagre, por definição, é um evento singular, geralmente sem precedentes. A sua natureza ímpar torna difícil enunciá-lo do mesmo modo que contaríamos outro evento da história. Agora, eu acho interessante que as pessoas criam um estereótipo caricatural dos tempos bíblicos. Eles pensam que aquelas pessoas da época eram ignorantes demais e por isto se justifica que elas acreditassem em milagres. Nós não. Nós vivemos na era da tecnologia, do avanço, e por isso sabemos que aquelas coisas que os antigos acreditavam serem eventos, fatos de Deus, na verdade não fazem mais sentido para a nossa mente mais evoluída. Ora, quem usa esse tipo de raciocínio parece conhecer pouco ou nada de história antiga. Para começo de conversa, os povos sumerianos, egípcios e os hebreus, apenas para citar alguns, tinham muita tecnologia sofisticada para a época. Eles já conheciam o cálculo aproximado do peso da Terra, a órbita de vários planetas, a biologia animal, coisas sobre fauna. Basta ver os monumentos que eles ergueram e os escritos que deixaram. Aliás, permita-me ser um pouco irônico. Pegue um arquiteto moderno, acostumado a fazer cálculos usando uma calculadora ou um cálculo de computador, e compare com um arquiteto egípcio que viveu durante a 12ª dinastia faraônica. Tire a calculadora da mão do primeiro e coloque ambos para competirem fazendo cálculos de cabeça e montarem uma pirâmide. Eu acho que o arquiteto egípcio de milênios atrás ganharia a parada. Ademais, não sejamos simplórios. Até um escravo dos tempos de Jesus sabia que virgens não engravidam, que cegos de nascença não recobram imediatamente a sua visão e que 5 pães e 2 peixes não são comida suficiente para alimentar milhares de pessoas. Os que escreveram esses relatos sabiam que estavam quebrando a lógica do senso comum e, se o escreveram, é porque tinham evidência testemunhal de que aquilo acontecera. Aliás, a maior parte dos atuais críticos do Novo Testamento admitem que Jesus realizou milagres. A ideia de Jesus como milagreiro e exorcista é parte do Jesus histórico, aceita até mesmo por acadêmicos ateus. Rudolf Bultmann, um dos mais céticos críticos da historicidade do Novo Testamento, afirmava o seguinte: a comunidade cristã estava convencida de que Jesus havia realizado milagres e contaram muitas histórias de milagres sobre ele. A maioria das histórias sobre milagres que estão nos evangelhos são lendas ou, pelo menos, estão revestidas de caráter lendário. Não pode haver dúvida, contudo, de que Jesus realizou atos que, no seu entendimento e de seus contemporâneos, eram atribuídos a uma causa divina sobrenatural. Sem dúvida, ele curou enfermos e expulsou demônios. Bultmann não era ateu, mas também não era um crente piedoso e tradicional. Eu sei que alguns talvez estejam pensando, pessoas podem testemunhar fatos que não ocorreram na história, a não ser da imaginação delas. Isso é verdade. Mas não podemos cair no extremo de achar que toda e qualquer afirmação testemunhal de um milagre seja mentirosa. E quando se fala de provas, aí a coisa fica mais séria, porque algumas afirmações estão simplesmente além da condição de serem cientificamente comprovadas. Como posso provar, por exemplo, com um método científico, que aquela música é bonita e a outra é feia? Como posso provar novamente com um método científico que a sensação que sinto ao sentir um determinado cheiro é real ou falsa?
O máximo que uma tomografia revelaria seriam as sinapses que se formarão no seu cérebro. Agora, a razão emocional desta causa ou de outra estão além de serem verificadas de maneira empírica. E mais, as ideias que Hume apresentou são filosóficas e não laboratoriais. Logo, qual é a prova racional de David Hume, ou a prova laboratorial científica que ele usaria para dizer que os milagres não existem? Considere algumas das citações desse filósofo. Nós nunca devemos repousar a menor confiança no testemunho humano. É um milagre que um homem morto volte à vida, porque isto nunca foi observado em nenhuma era ou país. Deve haver, portanto, uma experiência uniforme em oposição a todo evento miraculoso. Caso contrário, o milagre não mereceria tal denominação ou prontamente rejeitamos qualquer fato que seja incomum e incrível em grau originário. Você viu? A prova comprobatória de David Hume é a negação arbitrária e absoluta de milagres e até mesmo milagres atestados por testemunhas, porque isto, para ele, nunca deve ser aceito. Na explicação dele, a menos que haja uma prova 100% cabal do milagre e que o mesmo seja 100% reconhecido por todos, o evento deve ser rejeitado. Ora, imagine isto aplicado à ciência moderna. Cientistas de grande prestígio dizem que o efeito estufa está acabando com o planeta e muitos políticos não aceitam esta afirmação. Logo, ela também deveria ser rejeitada, porque falta-lhe a unanimidade diante dos relatos. E mais, como é que o testemunho de Hume se sai usando seus próprios critérios? Simples. Ele mesmo seria reprovado, pois ninguém pode dar 100% de provas, seja ateu ou seja cristão, e nenhuma das teorias são unânimes. Interessante que no Novo Testamento, os 3 termos preferidos para falar de milagres são dinamis, poder, semeia, sinais e erga, obras. Dinamis realça o poder de Deus percebido pelo ser humano. Semeia se coloca como objeto dos sentidos e erga o testemunho das obras de Deus na história. É muito curioso que o físico Alessandro Volta, contemporâneo de Hume e homenageado com o nome Volt, dado à unidade de tensão elétrica no Sistema Internacional de Unidades, aceitava a realidade dos milagres, mesmo sendo um cientista. Submetia as verdades fundamentais da fé a um estudo minucioso. Lia as obras dos apologetas e de seus adversários. Avaliei as razões a favor e contra. E assim obtive argumentos relevantes que tornam a religião tão digna de confiança ao espírito científico que uma alma com pensamentos nobres, ainda não pervertida por pecado e paixão, não pode senão abraçá-la e afeiçoar-se a ela. Mais recentemente, Francis Collins, cientista-chefe do projeto Genoma Humano, confirmou esse entendimento. Eu não tenho problemas com o conceito que milagres podem ocasionalmente ocorrer em momentos de grande significado, onde há uma mensagem sendo transmitida a nós por um Deus onipotente. Mas, como cientista, adotei padrões muito elevados para milagres. Viu? Até homens de ciência podem aceitar que milagres existem de verdade. E se você crer, um milagre de Deus poderá ocorrer hoje mesmo na sua vida. Basta acreditar. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas você sabe, semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo. Até lá!